Cordas Humanas, multiplicando laços entre a igreja local e a missão de Deus. Somos amigos e irmãos unidos pelo amor de Deus e pela música, que anseia em ver os perdidos rendidos ao amor e perdão do Senhor Jesus. Na unidade com o corpo, temos a missão de glorificar o cabeça servindo aos membros com toda a criatividade, inteligência, discipulado, respeitando toda a diversidade cultural e étnica do reino de Deus. Por isso, mobilizamos a igreja através dos nossos dons e talentos. Engajamos a igreja na causa do reino de Deus. Capacitamos a igreja com ferramentas ministeriais. Multiplicamos laços entre a igreja e os campos missionários. Como? Cordas. Mobilize. Mobilizamos a igreja local através de pregações, conferências missionárias e workshops. Cordas Music. Mobilizamos a igreja por meio da produção de músicas autorais e promoção de eventos musicais. Cordas. Podcast. Mobilizamos por meio de conversas edificantes com convidados engajados na missão do reino de Deus. Cordas Academy. Oferecendo às igrejas e campos missionários ferramentas de capacitação para que seus membros possam desenvolver seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus, através de treinamentos online. Nosso desejo é glorificar a Deus, servindo com amor e graça, no exercício da piedade, devoção e unidade para o avanço do seu reino em todos os povos. Venha fazer parte da missão de Deus. Vamos juntos! Por que mobilizar a Itália? Embora a maioria dos italianos se identifique como cristã, menos de 1% segue o evangelho com foco na salvação somente em Cristo e pela graça. Poucas igrejas missionárias são vibrantes. Ben Stracuzzi é pastor e missionário da Chiesa Evangélica Cristo Risorto, na Itália. Ele já serviu na missão Jocum, em Londres, e a bordo do Logos Hope, compartilhando sua fé pelo mundo. Mobilize Itália. Nosso desafio é levar uma equipe de 10 pessoas para mobilizar igrejas por 4 semanas. O objetivo é reunir igrejas e parceiros que desejam segurar a corda para atingir a meta de R$112 mil. Quer saber mais? Escaneie o QR Code na tela. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, multiplicando os laços da igreja local com a missão de Deus. Te agradece ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele tem dado a gente, de poder falar sobre o reino, de poder falar sobre a missão, de poder falar sobre aquilo que Deus Ele tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? E eu já queria agradecer ao nosso convidado de hoje, Leandro Dias, que músico, missionário, missionário, certeza, com certeza missionário, né? A gente agradece, né? Dentro da casa dele, dentro de casa. Vocês vão saber o porquê da ênfase do missionário, né? A gente agradece, irmão, muito obrigado por compartilhar essa mesa aqui com a gente. Nosso bate-papo antes do podcast já foi muito edificante, já fomos muito abençoados e a ideia é que você também seja abençoado através da vida do Leandro, né? Mas antes de passar para o nosso bate-papo, né, agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aí, Daniel hoje, Gabriel, nos bastidores hoje Eliseu, e também, né, a Roberta, né, o Bernardo e o Vicente, não é isso? Que ele é a esposa do Leandro e os filhos. A gente agradece a Deus por essa oportunidade que Ele tem dado a gente. Vamos falar então sobre os nossos patrocinadores. Hoje nós estamos diretamente das instalações em uma das salas da Igreja Presbiteriana das Águas. A Igreja Presbiteriana das Águas, que é um patrocinador aí desde sempre, né? A gente usa parte dos equipamentos da igreja para viabilizar o nosso podcast e temporariamente nós estamos na sala, uma das salas da Igreja Presbiteriana das Águas, né? Então você que está aí, São Gonçalo, a gente está aqui no Colombo de Estrada dos Menezes 850. Os nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã, às 19h30. Então, você que está aí na Redondeza, São Gonçalo, Itaboraí, Manilha, Niterói, é uma igreja aí para se chamar de sua, Igreja Presbiteriana das Águas, que tem abençoado as nossas vidas. Né? Por que temporariamente? Porque o nosso QG,
normalmente é lá no A Mais Coworking, que é uma parceira também, que tem nos abençoado bastante, não só com as instalações, mas também com os seus serviços, né? Você que precisa aí de um endereço fiscal para sua empresa, só entrar em contato com a Mais Coworking, que também fornece o serviço de WhatsApp, né? Para você que é empreendedor, você que necessita desse serviço para melhorar a comunicação da sua empresa, é só entrar em contato com a Mais Coworking. Né? E o nosso terceiro patrocinador, cadê o Rufus Tambores. Cadê o presente? O terceiro patrocinador, a galera aí do Vista o Verbo, né, que tem nos abençoado. Inclusive, a gente tem um presente pro nosso convidado hoje. Aí, pode abrir. Vista o Verbo, que é uma bênção. Isso aí. Trabalha com vestuário. Pra não sair da paleta de cor do pessoal da mesa. Não foi combinado. Camisa preta também. Vale ressaltar que não foi combinado, entendeu? Visto o Verbo que abençoa aí as nossas vidas irado, e a vida dos nossos convidados. Ó. Irado. Olha aí. Show. Esse é um modelo, isso aqui é outro modelo que a gente tem lá. Ó. Tem outros modelos. Eu tenho em casa. Não tô com ela hoje. Então você quer. Maneiro, né? Maneiro. Então se você precisa aí de camisas personalizadas por evento da sua igreja, é só entrar em contato aí com o Vista o Verbo. Qualidade, sem dúvida, você precisa conhecer. Muito bom. E tem abençoado as nossas vidas. Então é isso, sem mais delongas, partiu? Mais anúncios, não? Então queria já passar para o nosso convidado. Leandro, queria que você falasse um pouco pra gente aí como foram os seus primeiros passos, como foi a sua vida até conhecer Jesus, né? A gente vai conversar um pouco sobre aquilo que Deus ele tem feito com você hoje, mas vamos começar do começo. Né? Como é que você conheceu a fé? Sua família já era da igreja, não? Como é que aconteceu tudo aí? Como é que você encontrou Jesus? Como é que foi a infância, a adolescência? Fale um pouquinho pra gente. Ô, irmão, primeiro, queria agradecer, você já falou, mas queria agradecer aqui pelo privilégio de estar aqui, pelo espaço, de estar aqui, ter me chamado e queria ouvir um pouquinho da minha história também, né? Muito feliz por estar com a minha família, que também é um privilégio. Cara, assim, a minha história foi o seguinte, né? Meu pai, metalúrgico, né? Seu Evandro, minha mãe, Elizabeth, dona de casa. Minha mãe sempre frequentou a igreja, né? Já meu pai, filho de uma senhora católica, meus avós também católicos, né? Então, assim, eu ficava meio que domingo de manhã eu ia na missa, né? E às vezes com a minha mãe na igreja evangélica, né? Então, assim, não vou falar que foi bom ou foi ruim. Pode falar, ele pode falar. Depois a gente passa... a gente passa pro Vicente, ele que também quer dar um tostão. Desculpa. Não vou falar que foi ruim ou foi bom, mas para minha formação, eu acho que na questão da fé foi muito boa, porque eu vi a minha avó, pai do meu pai, sempre fervorosa, era uma mulher de oração, porém católica, sempre estava ali orando pelos filhos, estava ali na igreja, firme, e uma pessoa muito temente a Deus, cuidava muito bem do meu avô. E isso eu via, eu tive tirar os dois lados do aprendizado, né? E depois, de um certo tempo, eu comecei a frequentar a igreja cristã com a minha mãe, né? Que eu nasci no Rio, nasci em Botafogo, em 90, e morei um tempo no Rio mesmo, porque meu pai, por ele ser metalúrgico, então naquela época ele ficava muito mudando de lugar por conta de trabalho, né? E às vezes estaleiro só tinha, na época, acho que Angra, e quando a galera ia, às vezes as pessoas quase não tinham aquele lance, vou voltar, aproveitava o trampo, tinha trabalho, a galera ficava. Sim. E quando não tinha, a galera voltava. Então, assim, eu convivi muito com a minha avó, né? Uma parte da minha infância, e vi essa questão da igreja católica e da igreja cristã. E isso aí desde muito cedo, né? Então, minha mãe, ela me levava para a igreja cristã, e dali eu já comecei a ver o lance da música, né? Batera tocando e tal, mas não tinha aquela parada de ser músico, né? Criança, né? Eu só via. Só que chegou uma fase da minha vida que eu já comecei a ter mais uma clareza sobre música e já me despertou. Foi quando eu vi um batera tocando, né? Normal, e eu vi ele usando o lado esquerdo da perna, fazendo um E ali, né?
Aí aquilo já me deixou curioso. Aí eu falei, opa, já não é normal. Já mudou, tem um molho ali. Aí Tem uma jogada inteira ali que dá uma diferença. Aí a partir dali eu comecei a me interessar. Né? E cara, quando eu era moleque na casa da minha avó, ficava muito na rádio, né? Então eu já ouvia música boa desde criança. Então assim, a música, não que eu vou falar pra você que eu aprendi na igreja, mas eu sempre tive aquela parada aguçada pra música, porque na época, minha avó ouvia, era JB, o Rádio Tupi, né? Meu pai também gostava muito de ouvir JB e minha mãe também ouvia aquele lance de rádio cristã. Então assim, as músicas eram sempre boas. Tipo, na rádio só tocava música boa. Então assim, não era aquela parada, meu sonho é ser músico. Não, eu ouvia aquilo e falava, cara... E pegava minha bateria de lata, montava e ficava tocando. E só que, tipo assim, foi passando o tempo, eu não sabia que eu fazia isso quando era criança, né? Minha mãe falava, minha avó depois veio falar pra mim, você já ficava tocando já. Eu não sabia disso, depois que a galera me falou que eu era criança, então... Mas isso me influenciou muito, o lance de ouvir rádio, desse lance da minha mãe me levar para a igreja. Minha maior escola foi a igreja e o rádio. Eu não tive essa escola de professor, né, de sentar, vamos ler e tal. Eu não tive, né? Foi meio que autodidata. Então eu aprendi com a rádio e tudo que eu aprendi também foi na igreja, né? Servindo a igreja, tocando ali com os irmãozinhos da igreja. Então, assim, minha mãe foi muito importante. A minha avó também, católica, também foi muito importante. E a minha avó também, a mãe da minha mãe também foi muito importante, porque chegou uma fase que eu já era adolescente, que a minha tia pastora tinha uma igreja onde a gente morou já, saindo do Rio e vindo morar em Niterói. A minha tia era pastora de uma igreja, e nessa igreja não tinha baterista, né? Só ficava um senhorzinho tocando guitarra, e a guitarra às vezes estava sempre deteriorada, era 4 cordas ou 3 cordas. Na raça. Faz o cavaco. E assim, minha avó sabendo que eu já batia em lata, na cabeça dela ela falou assim: põe Leandro pra tocar a bateria. O meu neto é músico, Já baterista. Aí a minha tia, pastora da igreja, falava assim: não vai dar certo isso. Isso é coisa séria. Não pode botar qualquer pessoa ali pra tocar, não, que o instrumento é ungido. Minha avó, põe ele lá que ele vai saber. E minha tia foi lá e falou assim: Leandro, você só vai fazer isso aqui. Tum, 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 pá, tum, 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 pá. Eu falei, é isso? Ela, é isso aí. E eu fui naquilo ali, eu só fazia aquilo. Então, chegou uma fase na minha adolescência que eu não teve aquele lance, vou pagar uma aula de bateria pra você. Não, foi... Minha tia era pastora e o culto, né, de oração geralmente começava à tarde, 5 da tarde. Isso. E eu morando com a minha avó, e minha avó ia pra igreja e me levava atrás. O mesmo lance da minha mãe, né? Minha mãe me levava, eu aprendi uma certa fase ali da vida ali, fui aprendendo. E minha avó, por parte de mãe, também foi importante, que ela meio que botou no instrumento, na raça, e falou, é isso aí. E daquilo ali eu aprendi. Né, que o lance da simplicidade, o lance das pessoas de servir ali na igreja, mesmo com pouco recurso, foi muito bom para mim, porque eu vi ali que era o amor mesmo que movia, né? Assim, um sol quentão, imagina, meus amigos, e um detalhe maneiro, né? Meus amigos passavam na porta da igreja e me viam tocando, né, na bateria, aí depois me falavam, mano, como é que tu consegue tocar naquela bateria, brother? A bateria tem que apertar com chave de bicicleta. Porra, igual a bateria dos Flintstones, mano. Os caras brincavam. E tipo assim, na igreja deles, Assembleia, né? Já tinha bateria top, pele hidráulica, prato já era Sabian, já era aquela parada, né, legal. E, bicho, a minha era latão. O som de tambor era igual, o tom 1 era o mesmo som que o tom 2, a caixa soava o mesmo som do bumbo. Então assim... Caraca, essa é nova, o bumbo e a caixa no meio. Então assim, cara, foi uma parada que foi engraçado. A caixa já era de worship daquela época, né? É. Então assim, a esteira era colada com a fita na tele-resposta. Então assim, cara, eu não sabia, né? E aquilo era... Cara, aquilo foi uma escola pra mim.
né? Tipo, o lance da perseverança, o lance do amor, o lance de você ir ali pra você entender, não, isso aqui é a obra de Deus. Sim. Então não tenho desculpa para não fazer com o que eu tenho. Então, cara, eu agradeço todos os dias e falo, cara, que escola que eu tive importante. Primeiro da minha família, por formação, né? Porque se não fosse eles, eu não faria o que eu faço hoje, né? Por mais dos problemas que toda família tem, mas, cara, eles foram muito importantes. Meus avós, meus pais, para o que eu sou hoje, né? E aonde eu comecei, que foi na igreja, que isso me moldou a minha cabeça, me moldou o que eu faço. Eu entendi muito cedo para quem que eu faço e por que que eu faço, o porquê que eu saio de casa todas as vezes para levar música para alguém, ou seja, tanto para trabalhar para o cristão ou secular, né? Não tem distinção, descrição. Então o propósito é o mesmo. Isso me moldou muito, né? Sim. Moldou muito o que eu penso hoje, a maneira que eu ensino para os meus filhos, o que eu passo para as pessoas que chegam até a mim e me perguntam, pô, tô querendo começar na música, né? O que eu falo para essa galera? Por onde começar? Aonde não entrar num caminho que é perigoso, que pode te tirar do teu propósito e te levar para um outro lado que é perigoso, que você pode cair, que para voltar depois é meio que complicado. Então, essa formação que eu tive, cara, isso me deixou muito com a casca, não de experiência, né, vou falar assim, mas as minhas raízes, sabe, de saber onde eu tô ali, né, uma planta, né, a água que me alimenta tá ali, né, a simplicidade, é minha família, é a igreja local, né, é isso que me move, né. É isso que me move, servir ali na questão do propósito mesmo, servir o propósito de fato. É muito legal ouvir a sua fala, Leandro, porque a nossa tendência quando a gente olha para trás, né, sobre vida cristã, né, sobre as experiências musicais que a gente teve, né, as experiências de igreja, normalmente é depreciar. Sim. Né? Pô, hoje, né? Hoje você tá top, com material top, né? Tocando com top. Mas você é o resultado de hoje de um processo lá atrás, né, cara? Sim. Então, olhar dessa forma é muito importante. Porque o Deus de hoje era o mesmo Deus de... Será que, então, quando você tava numa pior, né? Deus se equivocou? Então, eu acho que esse às vezes o raciocínio que a gente tem que ter, pô, sabe quando a bateria era muito ruim, não era o lugar que Deus me queria? Ou, na verdade, aquilo fazia parte de um processo do que eu sou hoje? Né? Então, essa sua fala é muito preciosa. Né? E trazendo pra vida, né, cara? Sim. A gente tem a tendência de quando a gente consegue chegar onde a gente gostaria, ou se a gente está numa condição melhor hoje, a gente normalmente... a gente rejeita coisas do passado, né? Sim. A gente rejeita uma condição que a gente estava antes. Mas isso faz parte do processo. Faz parte do processo. E assim, um detalhe importantíssimo. Quando eu cheguei, né? Eu toquei nessa igreja da minha tia, né? Que era uma igreja pentecostal. E assim, depois que eu saí de lá, aí meus pais frequentavam a Assembleia de Deus, que é a assembleia que o pastor é tio da minha esposa. Pastor Leôncio. Então, eu cheguei lá cara, eu andava de skate, eu era surfista. Então, novão, com o maior cabelão, né, louro, pintado de parafina, com um brinco na orelha. Caraca. Aí, tipo assim, eu cheguei nessa igreja, Tem que ser o baterista. Aí eu cheguei na assembleia. Mas o estilo do Guita, né? É verdade, ignora isso aí. Eu cheguei na assembleia e falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, brother? A galera tudo... Meus amigos tudo de calça e chinelo de manhã. Eu falei, cara, louco isso, né? Você era o perdido nessa Exatamente. Aí, tipo assim, cara, o que mais me chocou foi como esse pastor me recebeu lá. Quando eu sentei pra trocar ideia com ele, ele falou algo que, cara, marcou minha vida. Ele falou assim, Leandro, eu não posso mudar você. Você vai ficar aqui, você vai ficar aí no meio da juventude e o Espírito Santo vai te mudar. Cara, eu ouvi isso de uma assembleia, eu era adolescente. E hoje eu tô com 34 anos. Então, cara, isso aí é um choque para hoje, né? Então, assim, hoje eu vejo preconceitos, né? Que
Por exemplo, vou dar uma situação que aconteceu comigo. Eu fui tocar uma vez numa igreja com um amigo meu e eu tava montando meus pratos lá, né? Montando a caixa, tudo procedimento normal. E do nada chegou um cara, eu não sabia quem ele era, eu não sabia quem era ele, e ele perguntou, pô, qual é seu nome e tal, você tem quantos anos? E fez essas perguntas pra mim, né? Como eu não conhecia a pessoa, eu respondi na boa, só que ele insistiu e eu fiquei encucado com isso. Aí eu falei, cara, qual é o motivo da pergunta? Não tô entendendo. Falei assim mesmo pra ele, que eu sou meio assim, né? As pessoas acham que eu tô sério, mas é meu jeito normal. Aí ele falou pra mim assim, não, é pra você não me dar trabalho com as minhas adolescentes aqui na igreja. Meteu sério. Ele falou isso pra mim. Caraca. Baterista, né? Aí, cara, ele foi e falou isso pra mim. Eu fiquei pensando, falei assim, Deus, o que eu falo pra ele? Aí na hora ali, cara, o Espírito Santo me deu sabedoria pra dar uma resposta pra ele. Porque se ele me pega em outra época, eu não sei o que eu falaria pra ele. De verdade. Mas aquele momento ali, eu falei assim pra ele. Eu falei, cara, eu acho que você tá me confundindo, cara. Sou eu mesmo que você queria falar isso pra mim? Acho que você falou pra pessoa errada, mano. Eu respondi assim mesmo pra ele. Acho que você falou isso pra pessoa errada, cara. Acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Não te conheço, não sei quem é você. E falei isso, e ficou um silêncio. E depois eu descobri que aquele cara, ele era o pastor. E ele ia pregar na noite. Caraca. E ele não pregou mais, ele ficou sentado ali, me olhando, e me pediu desculpa umas 10 vezes. Então, assim, cara, a vida, ela testa a gente, né? Sim. No que a gente faz, no nosso ofício, né? Então, assim, eu vivi coisas que me desafiaram, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, né? Então, assim, é um desafio você ser um músico cristão e você ter uma aparência que às vezes as pessoas te julgam, né? Porque você tem um cabelão, você usa um brinco e tal, aí o cara acha que pode falar qualquer coisa pra você, sem saber da tua história, de onde você veio, né? O porquê que você faz, o que você tá fazendo ali, tipo, as pessoas às vezes esquecem que quando você tá indo, você é músico, você não tá indo porque você quer, às vezes você tem uma família, você tá deixando uma família em casa, né? Sua esposa tá lá te esperando voltar, né? Então, assim, cara, esses desafios aí, ele me deixou bem mais, assim, fervoroso e uma responsabilidade de como as pessoas estão me olhando, como que eu tô fazendo, para que eu tô fazendo, para quem eu tô fazendo. Meio que responde isso aí. É legal ainda a sua fala, né? Pensando sobre base, né? Sobre responsabilidade. E acho que você foi resposta de algo para Deus, para a vida daquele pastor lá, cara. Com certeza. Entendeu? E como, olhando para esse nosso meio, a vida ela é muito volátil, ela é muito fluida, né? Às vezes a gente perde a noção das coisas, né? A gente perde a noção da missão, a gente perde a noção do evangelho, de quem a gente é, exatamente isso que você falou. E às vezes a gente se deixa levar por questões do mundo. Sim. Por questões do dia a dia. E quando você para, ele, provavelmente esse cara, né, que o pastor que falou com você, ele já deve ter tido algum problema relacionado a isso. Sim, mas aí é que tá, eu acho que essa é que é a grande questão, né? Da onde tá o nosso coração. A gente não pode deixar com que as circunstâncias ou as coisas mudem a gente. Sim. Entendeu? E o que você tinha a ver com isso? Entendeu? Mas a questão também não é nem só a atitude do pastor, mas é porque, cara, assim, como músico, a gente sabe que, assim, dentro da igreja é vendido como um glamour. Você ser do ministério de louvor, você tocar, você sair pra tocar ainda numa outra igreja e ser convidado. Cara, isso é tido como um glamour. Tipo, caraca, eu fui convidado pra tocar. É um status. Então, tipo, cara, quantas vezes já vi gente assim, convidada, que tava às vezes na má intenção realmente. Baterista, guitarrista, cantor. E ali, cara, você pensou ali, cara, por que eu tô aqui, saca? Sim. Por que eu tô vindo aqui tocar? Não tô vindo aqui tocar porque, sei lá, tem muita questão, acho, na Assembleia, tipo, tocar na sede, sabe? Tocar na igreja grande. Rolava sempre isso. Sempre rolou muito isso.
Eu lembro até quando o Ministério Louvor da minha antiga igreja, a gente começou a receber muito convite pra tocar fora. Eu recusava todos no início. Falava, não, pô, não tem pra quê. Eu pensava, pô, gente, já tem maior trabalho aqui. Aí a gente vai ter que se locomover, maior galerão pra ir pra lá e tal. Não tem necessidade, o pessoal tem um louvor deles lá. Não é tipo necessidade, não tem gente pra tocar, não. Tipo, vai tocar você e mais 5 ministérios de louvor. Assim, não tem pra que tudo isso. Correria, né? E aí, de repente, a gente começou a aceitar em lugares mais estratégicos, assim, tipo, poxa, vai ter tal coisa, não tem uma banda fixa lá. A gente vai levar uma banda fixa nossa, porque tal pessoa vai pregar. E começava aí nisso. Então, tipo, não era pro glamour, não era pra depois, como tinha alguns casos, assim, que, tipo, porque depois o pessoal da banda ia pra uma salinha comer separado de todo mundo. Não, cara, era pra servir realmente, pra gente estar ali com o coração. E a gente fazia questão de saber cada música que a gente estava tocando, por que a gente estava tocando essa música e tudo mais. Mas não é um pensamento geral, assim, quando você vê, assim, você fica tipo assim, pô, deve ser maneiro, né? Realmente deve ser maneiro sair pra tocar em outra igreja. Eu não vou negar, maneiro, né? Realmente é maneiro às vezes você sair pra tocar, conhecer gente nova e tal. Acho que é a fase, né, cara? Sim. Acho que é a fase. Você vai amadurecendo, você vai passando uma peneira e fala, cara, será que é legal? Não sei lá, eu acho que a gente tem que ter sempre assim, né? Vamos ser mais pontual assim. Hoje, tudo que eu vou fazer, ou tudo que eu penso em fazer, eu trago para a Bíblia, né? Então eu sou bem intencional nisso, né? E eu já me vejo assim, cara, Deus me fez para isso, para fazer aquilo ali. Então, assim, o que eu faço? É só não tentar atrapalhar o que Deus quer fazer. Cara, sensacional essa frase. É só eu não atrapalhar. Como servir a Deus, é só não atrapalhar o que ele quer fazer. Cara. Então, assim, você que está ouvindo, leva isso pra vida. Senhor, como eu posso te servir? É só não atrapalhar. É só não atrapalhar. É só não atrapalhar, cara. Sensacional. Sim, se você pode ajudar um adolescente que está querendo começar, como que você pode ajudar ele? Conversando, cara, você está servindo o reino também conversando com ele. Sim. Se tiver um adolescente interessado em querer aprender um instrumento, ninguém ali vai estar vendo, você não vai estar tocando, você não tem ninguém tirando foto ali, mas, cara, o céu está vendo aquilo ali. Então você está sendo o porta-voz de Deus para uma pessoa. Então, o lance de você servir é servir o propósito, não é você servir a você. Né? Então, assim, eu tenho um talento que só me serve, então ele só me serve, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ganhar grana, eu vou me autopromover o tempo todo. Sim. Então, o meu talento gira em torno do meu estômago. Isso aí, exatamente. Isso aí é um problema. Então, por você ter o talento e você querer só aquilo ali, você às vezes vai fazer coisas que é só pro teu bem, pro teu ego, pra tua vontade, mas o propósito não é assim, né? O propósito é totalmente diferente. Então, assim, não sei se eu amadureci cedo, acho que não foi. Cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua vida, né? Então, assim, eu já enxergo dessa forma. Senhor, é para eu estar? Não é? Então não vou. Ponto, acabou. Deixa quem quiser ir, né? Então, não fico nessa briga, né? De querer o que não é meu, cara, não tem isso, né? Eu acho que se a gente tiver a Bíblia como nosso guia, né? De saber, né? A criação do mundo. Para que Deus me criou? Se a gente entender isso aí, cara, é o lance que eu falei, não vai atrapalhar o propósito. Porque você já entendeu. Você não vai brigar por algo que não é para você não fazer. Você não vai botar a mão onde não é, tipo... Tem uma ministração do pastor Cirilo, de um álbum que eu gostava muito de ouvir, que gosto ainda, que ele fala na ministração que a igreja é um jardim de Deus. E realmente ele está muito certo, que eu mexo com planta, né? Então, tem planta que você bota a mão, que você poda ela, que se você botar a mão na boca você pode morrer. Por quê? Porque ela é venenosa. Tem flor que tem espinho, que é mortífero, mas ele só vai matar uma mosca. Ele não vai matar você. Então o que ensina isso? Onde você bota a mão e onde você não bota a mão. A vida é assim. Então, assim, aonde você bota a mão, você pode saber que você vai se machucar. Então é basicamente isso. Então, assim, eu já enxergo dessa forma. Então, assim,
as outras coisas que eu faço moldam o meu caráter como cristão, como músico, como lidar com as pessoas, como enxergar quando eu saio do portão, quando eu vejo uma pessoa simples, normal. E aí, batera? Eu falo pros caras lá na minha rua, e você não é o batera que apareceu lá? Eu falei, não, mano, deixa quieto aí. Falo pros caras, deixa quieto, mano. Aqui na rua ninguém me conhece. Deixa aqui. Sério, aí os caras ficam, pô, eu vi você, mano, naquela parada lá, eu gravei, pô, maneiro. Eu falei, mano, maneiro, mano. Eu gosto disso aqui, varrer devagar, vamos... Então, assim, eu sempre tento... Não tô falando que isso é ruim ou que é bom, mas é uma parada que eu tento traçar para minha vida, né? De desacelerar, né? E de poder viver o propósito de fato, né? Não correr uma parada que é só minha. Né? Sabe? Não, meu sonho é ser músico, meu sonho é fazer... Cara, eu tenho tantas outras coisas que é sonho meu, só que nesse sonho meu, às vezes está em jogo a minha vida e a vida da minha família. A vida do meu filho, a vida da minha esposa. Sim. Então, quando envolve a mim, vai envolver a minha vida e vai envolver a vida de outras pessoas. Então, assim, eu tenho que pensar nisso. O meu talento, ele só serve a mim? Então já não é legal. E a gente tem uma questão... Você, no caso, você trabalha com música, né? Sim. Então você tem que ter a questão de realmente se promover de certa forma, porque é o seu trabalho. Sim. Mas o que eu vejo assim em você até agora, que eu vejo nas conversas, é aquela coisa que você se promove pro seu trabalho, mas não tem a síndrome do protagonista. Protagonista. Meu Deus, por que eu não tô conseguindo falar essa palavra? Vamos deixar de falar até acertar. Não. Tem limite o horário do podcast, calma aí, tem limite. Mas é o que a gente vê muito no meio cristão, da seguinte forma. Eu tenho um texto, eu não lembro de quem é o texto agora, se é do Efeito Prisma, alguma coisa que fala sobre o cristão comum. Cara, você vai ser um cristão comum. Às vezes você vai servir a Deus no propósito. É ser um cristão comum. Sim, então você, pode estar um dia fazendo um negócio lá que todo mundo tá te vendo. E aí, cara, no outro dia você tá ali varrendo sua calçada. Exatamente. Comum, cara. Tô servindo a Deus. Eu não sou o centro disso aqui, cara. E isso aí que você tá falando, teve um dia que eu tava lá cuidando lá da frente, lá antes de abrir lá a lojinha. Aí passou duas senhoras, elas eram espíritas, né? Que você vê pelas roupas. E eram bem senhorinhas. Eu tava lá e eu descosta pra rua, ela passou, deu bom dia, eu olhei, oi, bom dia. Tudo. Ela elogiou, ela falou, tá ficando lindo, parabéns, que Jesus te abençoe. Aí eu senti uma paz ali. Eu falei assim, cara, a presença de Deus se manifesta totalmente diferente do que a gente espera. Às vezes você fala com um cristão, que se fala que é cristão, e não tem nenhuma sintonia de cristão, né? Eu acho que o cristão, ele não é que é questão de sintonia, ou tá de bem ou tá de mal, mas eu acho que se você serve a Cristo, você tem um comportamento de Cristo. E assim, às vezes Deus, ele fala com você de certa forma que você fica, caraca, bicho, uma pessoa espírita elogiou meu trabalho e assim você vê a presença de Deus nessas coisas, cara. Não tem como você entender, ou não tem fórmula certa de Deus falar, tem que ser daquele jeito. Deus fala com você de todas as maneiras. E ela falou, eu tava fazendo o que eu tinha que fazer ali, e ela falou, pô, parabéns, tá ficando lindo, que Jesus te abençoe seu dia. Aí eu falei assim, caramba, cara, contraditório. Às vezes eu passo um monte de cristão aqui que eu sei que é meus amigos, e a galera nem fala nada. Aí o Espírito Santo falou assim, continua fazendo o que você está fazendo. E isso é o que tem me deixado sempre animado, porque eu tô tendo sempre que ficar com os ouvidos aguçados para essas coisas, né? Que às vezes a gente espera algo grande vir falar com a gente, às vezes Deus vai falar nas pequenas coisas. Continua fazendo o que você está fazendo, né? Rapaz, eu tô aqui refletindo aí. Se eu não tô atrapalhando alguma coisa. Real. Não, real, porque assim... Eliseu, vamos fazer um relatório? Não, é verdade, cara. Porque assim, tô pensando, até eu falo do Daniel sobre essa síndrome do protagonismo, né? Do protagonista. Porque isso que você falou, cara, tem a ver com a gente, pô. Sim, claro. Então. Tem. Beleza. Então, situação assim, o que eu acho?
como eu faria. É sempre o eu mesmo, sim, entendeu? exatamente. E aí, o que aflora? Aflora a sua experiência, aflora o que você sabe, os seus conceitos, os seus sentimentos. E às vezes não tem a ver com Jesus, pô. Com certeza. E aí, pô, não, a gente age dessa forma. Será que essa é a forma certa? Porque o certo não parte da gente. É verdade. O certo parte do reino. Né? Então, porque Jesus era um cara simples. Sim. Era um cara simples. Transbordava simplicidade. E Jesus era a pessoa mais comum do mundo. Era aquele cara que tava curando. Pouco tempo depois ele tava sentado assim, comendo com todo mundo. Ouvindo as pessoas. Cara, isso é... Rapaz, tô pensando aqui. Fala aí, Gabriel. Enquanto eu penso. A gente... Bota lá. É porque eu lembrei. É que isso, cara, serve pra muita coisa. A gente tá com a mania de querer... A gente tá querendo ser a nova invenção, inovar. Eu vi esses dias uma igreja que o slogan dela era assim, um jeito diferente de ser igreja. Aí eu olhei assim a igreja porque dava pra ver, tipo assim, tinha uma bateria, um teclado, um púlpito no meio. Eu falei, que tem diferente? E eu fiquei, caraca, a história, a igreja protestante, pelo menos a protestante, tem aí mais de 500 anos de história. E é diferente, vai ser tipo, isso vai ser diferente? A gente tem várias igrejas, cada uma com um estilo, com jeito. Então, eu já acho que a igreja ficou diferente hoje. Por quê? Porque não tem mais o modelo da igreja primitiva. Aí pra mim já é diferente. Não, sim, mas exatamente. A gente diferente. Mas não é criticando que ela, tipo, caraca, essa igreja... Sim, não, sim. tem várias igrejas diferentes. Sim, Durante vários anos a gente teve tipo, vários modelos. A gente teve um pouco mais tradicional, com orquestra, que a Assembleia ainda mantém isso. E a gente hoje tem outros estilos. Você vai numa igreja, sei lá... mais pro interior é diferente. Às vezes usa outros estilos de instrumento que a gente não tá acostumado aqui. Às vezes a liturgia do culto é diferente, dependendo se você vai para outro país. Isso é lindo, é incrível. Claro. Tipo, cara, não é a tua igreja que tá fazendo diferente. A igreja de Deus é diferente, ela é de muitas formas, sabe? E é essa mania que a gente tem realmente de trazer pra gente, pô, o meu jeito, que foi o que o Daniel falou, tipo, pô, como é que eu faria isso? Pô, esse é o meu jeito diferente. Se vocês forem pra lembrar, na humanidade em si, né? Você vê que passamos por vários problemas, assim, e várias formas, estilos de vida, por exemplo. Antigamente tinha a questão Deus ser o centro. Depois tiraram e colocaram o homem ser o centro. E então, assim, porque o homem, quando colocaram o homem sendo o centro, era um reflexo que eles queriam dizer o seguinte: não, o ser humano, ele necessita de ter o controle de tudo. Isso é nosso. Nós somos assim, nós precisamos estar no controle. E quando você está no controle, você meio que fica no centro da parada, né? Então, tudo quando foge do nosso controle, você vê que a gente não fica com paz. Se está no nosso controle, a gente está tranquilo. Está em paz, está tudo conforme o planejado, tudo conforme a gente estudou, a gente organizou, tudo da nossa forma. Do nosso jeito. Agora, quando Deus vem e fala, não é conforme vocês querem. Exatamente. Tanto é que, você vê, Jesus, na época de Jesus, o que pintavam de um Messias, Jesus era totalmente diferente. Verdade. Eles não esperavam um Messias que não tivesse glória, não tivesse honra, fosse um cara comum. Sim. A expectativa, né? Messias quase bebendo com o pessoal lá, tá maluco? Vai o beberrão lá. Entendeu? O Messias que eles queriam era um rei, né? Um cara poderoso, um cara político. Pompa de circunstâncias. O cara fica falando com mulher lá, dando ideia pra criança, tá maluco? Que não cara que, por exemplo, tava ali varrendo... Que Messias é esse, tá maluco? Pescador? Tá doido? Messias? Pô, o cara não tem nem onde dormir. Entendeu? Aí, cara, fala pra gente então. Passada essa fase da batera, fixou mesmo na batera. Aí eu... Como é que surgiu essa coisa de ser profissional? Então, aí depois disso, né, o lance da convivência com a música foi só aquele lance de gostar, né? Aí tinha alguns amigos meus que já eram músicos, né? A gente sempre tava junto, né? Fazendo aquela brincadeira e tal, mas nada de muito... Né? E quando eu ouvia música antigamente que eu tocava com os meus amigos,
a gente pensava assim, cara, mano, vamos tirar essa música e vamos tocar. Era essa a nossa parada, das bandas que a gente curtia da época, né? Das bandas que a gente gostava de ouvir. Então, era sempre aquela parada na diversão, de estar junto, de tirar aquele som. E, pô, eu não tinha batera, né? Então, eu ia pra casa de algum amigo ficar filando a batera ali, ficar tocando. Era até chato, né? Que a mãe do amigo, esse moleque não vai embora. O moleque fica aqui direto. É igual com videogame, né? Então, sempre tinha alguém que tinha, todo mundo ia pra... Tinha uma batera, mano, ele nem tocava na batera. Eu falei, caraca, brother. Não, mano, pode vir pra aí. E a mãe dele, pô, esse moleque chatão, cara. Todo dia vem pra aí ficar tocando. Então, assim, foi uma fase, cara, que não era aquela parada assim, pô, fase maneira, não. Mas a gente tinha raça, a gente era criança e assim, não foi aquela parada assim, vou viver de música. Não tinha isso, né? E, pô, eu fui vivendo minha adolescência, aí cresci, né? Casar, né? Igreja, né? Pô, tem que arrumar namorada e casar. Aí eu falei, caraca, como que eu vou ser músico, vou casar? Pressão leve, né? Sabe, você fica com a cabeça pensando nisso. Aí eu não tive aquela parada de ser músico, né? Viver aquele lance da música. Não, eu trabalhei, né? Uma pessoa que tinha um emprego, CLT, normal. E que nesse processo aí eu saía da empresa para tocar também. Eu trabalhava e tocava. Só que chegou uma fase da minha vida que apertou. Que eu falei, opa, eu tenho que escolher um lado, né? E eu trabalhei numa empresa que, pô, meu patrão, ele foi um cara que ele me abençoou, ele me mandou embora, pagou todos os meus direitos, né? Porque eu trabalhei numa empresa que eu fui indicado por um amigo, então eu consegui o respeito da galera, eu virei amigo da família, assim. Deus foi muito bom comigo, que eu sempre tive essa coisa de fazer boas relações com as pessoas. Sim. Né? Então, todos os lugares que eu fui, eu sempre deixei as portas abertas, né? Eu trabalhei nessa empresa, aí o filho do meu patrão, que é falecido, falou assim, pô, eu sabia que um dia ia te perder, você é mó talentoso, não sei o quê. Então, assim, Deus estava ali já. Uhum. Cara, eu nem acreditei, ele falou, não, vou te mandar embora, você pode conversar com meu pai ali. Cara, eu fui mandado embora e fui viver de música. E eu saí dessa empresa, eu casei, e quando eu voltei, já vivendo de música, já viajando. Então, assim, foi algo que na frente a conta foi fechando. As coisas que eu vivia na minha infância, na frente a conta foi fechando. Então, assim, às vezes a gente não entende o processo, né, que a gente passa, né? As coisas que a gente fala que é ruim, né, que a gente às vezes reclama e tal. Só que foi fazendo sentido depois. Foi fazendo sentido lá na frente. E aí eu fui viver de música depois de muito tempo. Mas antes de viver de música, eu tive que ser um bom funcionário. Eu tive que receber ordens de alguém e tive que servir a Deus dentro de uma empresa, né? Tipo, eu tive que ser obediente num lugar onde meus amigos não me viam. Meus amigos às vezes vinham, porra, você vem do ensaio, bicho, todo suadão, com a roupa de trabalho e vem na raça. Eu falei, é isso aí, brother. Sou peão e aqui, agora eu sou músico. É isso. E assim, sempre do meu jeito, né? Sim, sim. Meus amigos às vezes, cara, você é meio louco, né, velho? Você do jeito que vem na raça com a roupa do trampo, já vem ensaiar. Eu falei, mano, é correria, brother. A gente tem família, tem que sustentar a família, cara. Então, assim, hoje a galera já glamoriza muito algo que não tem glamour. Que, na realidade, quando sua esposa fala, amor, você tem que ir no mercado. Com certeza, se você chegar lá pra mulher do caixa e falar que é foto do Instagram, toma essa foto aqui, não vai pagar a conta. rola, né? Eu tenho 30 mil seguidores. Aí a senhorinha do caixa vai falar, o que é Instagram? Eu não sei o que é isso. Então, assim, a gente tem que parar com aquela parada de dar ibope pra uma coisa que não existe e ser realmente quem a gente foi chamado para ser. O que a gente foi chamado para ser? Sacerdote. Depois eu sou baterista. Mas antes de eu ser um baterista, eu sou esposo da Roberta, sou pai do Bernardo e pai do Vicente. Então, assim, a missão primeira minha é onde? Dentro da minha casa. Então, eu sou enviado pela minha casa primeiro. Então, assim, ser enviado é o quê? É você ter uma assinatura embaixo e falar assim, você pode ir, você tem a bênção para ir. Se eu não tiver uma bênção para ir, cara, eu tô todo errado. Né? Eu tô fazendo do meu jeito, eu tô fazendo por conta do meu ego, porque eu quero viver de música,
porque eu quero fazer, eu quero acontecer. Então, assim, eu acredito que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, me fez ter essa cabeça hoje, né? Que o que eu faço não é para mim. O meu talento que Deus me deu não é para mim, ele é para servir o reino. E se não for para servir o reino, ele não serve para nada, né? Ele é para servir o reino, cara. E não é para me autopromover e falar que, não, que eu criei um método, mano, você não criou nada, brother. O que você faz já tem gente fazendo aí, cara. Eu fico assistindo os caras que são meus ídolos, músicos, bateristas. Cara, os caras em 78, os caras já estavam tocando muito, brother. Tipo, não tinha nem Instagram. Aí eu boto os vídeos no YouTube dos caras e falo, mano, minha avó não era nem nascida, mano. Olha o que esse cara tá fazendo na batera, brother. Aí você fica assim, hoje a galera tocou num palco maneiro, já acha que chegou. Zerou o game, né? Então, assim, cara, isso não é a vida. Sabe? Então, assim, a vida não se resume a isso. A vida se resume a raízes, aonde você tá firmado, né? Quem você é quando não tem câmera, quando não tem celular, quando não tem Instagram, né? Isso é a vida. Se você não tiver a música, né? Eu fico usando meus amigos, bicho, você já pensou se Deus tirar o seu braço, sua perna? E aí, o que você vai fazer? Tu vai ter que fazer outra coisa, cara. Então, assim, não é meu. Então, tá hoje nas minhas mãos, o que eu faço com esse talento? Né? Eu vou abençoar uma criança, eu vou ensinar um idoso. Tipo assim, tem uns amigos meus que é bem coroinha lá da minha rua que... E a baterista? Não, eu tô caminhando e tal. Pô, cara... Aí o senhorzinho me contando. Pô, tô tirando aquela parada que você me falou. Botei lá um pano na não sei o quê, peguei um livro, botei... Tô estudando lá aquela parada. Falei, não, isso aí, cara, continua lá. Senhorzinho, mano. Então, assim, cara, é isso que me motiva. Sabe, essa trocação de ideia com essas pessoas no simples. Porque, de fato, você vê que está sendo útil, cara, pro reino. Né? Porque no grande, no barulho, todo mundo grita, todo mundo fala. Mas e no silêncio? Então, assim, eu falo muito isso porque, como eu te falei, tipo, como eu mexo com jardim, com planta, e eu sou um cara muito ligado à natureza porque minha mãe sempre gostou muito de jardinagem, minha família sempre foi muito envolvida com isso. Então, desde criança eu fui exposto a isso. Foi um dos meus trabalhos também e eu aprendi com a vida sobre isso, né? O que Deus ensina com a natureza, né? Sobre o tempo, sobre o lance de morrer para nascer. Então, cara, isso faz total sentido hoje na minha vida. O porquê que eu faço, o porquê que eu tenho hoje uma empresa lá com café e cara, tudo isso é uma história. Não foi pelo lance de eu abrir, porque dá grana, não tem nada a ver com isso. Era Deus me moldando quando eu era criança para hoje num propósito para eu levar Deus para dentro do que eu faço na música e dentro do que eu trabalho. É meio que uma mensagem, né? Um pouquinho de cada coisa, né? Sim. Então tá tudo incluído, né? É um corpo, né? Não, e essa virada de chave que você conseguiu dar, de entender que a sua vida não pertence a você, mas você pertence a algo muito maior. Tem um Senhor que comanda a sua vida e tudo que você venha fazer nesta vida aqui tem que ser de acordo com a vontade dele, para a glória dele, para o propósito dele. Sim. Então, isso te ajuda, nos ajuda a vencer muitas crises. Sim. E tudo fica leve. Porque a partir do primeiro ponto, quando você entende que caramba, o que eu tô fazendo aqui na música, eu tô tocando aqui, eu tô indo pra tal lugar, não é por dinheiro, não é por mim, mas eu tô indo pra uma missão, cara, as coisas ficam melhores. Sim. Porque vários problemas que podem surgir, que podem acontecer, já fica fora do teu alcance. Exatamente. Você sabe que, cara, isso aqui não é minha... Não compete a mim. Sim. Se eu for tentar tomar o controle, sim, aí é a história, eu vou atrapalhar. Exatamente. Entendeu? Então... eu falo de atrapalhar porque eu atrapalhei, né, cara? Eu acho que, na nossa vida, se a gente, quanto mais cedo a gente entender o propósito, né, fica mais fácil para Deus operar, né? Então, assim,
eu atrapalhei muitas vezes. Então, por isso que eu falo de não atrapalhar, porque eu atrapalhei, né? Sim. Eu quis fazer coisa que eu achava que era certo e deu tudo errado. Então, assim, o que eu aprendi? Que não é no meu tempo, não é na força do meu braço, né? Então, é meio que eu pausei, deixei acalmar a poeira e falei assim, ó, o senhor vai falar agora e eu vou ficar quieto na minha e vou obedecer o que o senhor está falando. Porque não tem como a gente querer ser tudo, fazer tudo, ser bom em tudo. Não tem como, cara. Não dá. Essa cobrança a gente vai viver em crise e a gente não vai viver o propósito de Deus. Não tem como você ouvir Deus se você está gritando muito, se você está fazendo muito, se você está falando muito, se você quer ouvir todo mundo. Exatamente. Né? Não tem como. E uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente se conheceu, que eu já te vi algumas vezes com a banda Casa Aberta, mas a gente se conhecendo a primeira vez assim, ter um contato, foi lá no dia 23 de agosto do ano passado, né? Lá no show do Casa, que a gente organizou aquela... Aí a gente teve aquele contato ali. Dali pra frente, me chamou muita atenção o seguinte, eu falei, cara, tinha algo que era muito diferente em você. Depois eu vi o que era. Era a questão da identidade. Você tem uma identidade. E aquilo, assim, pra mim foi muito forte. Quando eu tava vendo assim... Porque eu sou muito observador. Aí, pô, todo mundo meio que tem uma identidade... Vamos dizer assim... igual. Vamos dizer. É o diferente dentro dos diferentes. Vamos pensar assim. Exatamente, isso aí. Aí quando eu bati o você, eu falei, cara, Leandro, esse maluco ele é diferente, cara. Tem algo nele que não é... Usa o pé esquerdo na bateria. Ele tem um molho. Toca de cabeça pra baixo. Cara, eu falei, não, mas tem algo diferente nele. Então, aí a gente tocou junto depois de novo, aí a gente trocou aquela ideia, aí é ali que literalmente confirmou. Eu falei, cara, realmente. Que a gente tocou num evento lá em Itaipu. Isso aí. Eu falei, cara, realmente tem algo diferente ali. Por conta dessa questão, essa virada de chave. Sim. Que você deu. Porque o mundo hoje, ele guina muito para as questões que serem muito mais rápidas, muito mais no imediato, né? E você tem que saber tudo. Sim. Por exemplo, a minha área, sem ser a música, minha área profissional, seria, assim, de CLT, seria informática. Sim. Quando eu estudava informática, na época, início do TI e tal, o TI não tinha que saber de eletrônica e elétrica. Era só informática. Só informática. Hoje, o TI tem que saber de eletrônica e elétrica. Tem que saber? Tem. Gente. Não sabia que a galera sabia. Não, elétrica, acho que é isso. Entendeu? Tipo assim, as coisas meio que estão... Cara, você tem que saber de tudo. Sim. Você tem que fazer tudo, você tem que estar tudo muito assim, tudo tá agora, pá. Você tem que... Então, o seu estilo de vida que me chamou a atenção. Sim. Falei, pô, tem algo diferente ali. Não é um porquê, não é algo simplesmente porque você estava indo assim contra o que o mundo estava indo. Um pessoal, tudo estava sendo levado para o sul e você estava voltando para o norte. Então eu falei, cara, tem algo estranho. Aí foi quando a gente conversou, eu falei, aí eu entendi. Porque, pô, quando você realmente entende que tudo que eu venho a fazer, ela tem que ser para a glória de Deus, o meu tocar, tudo, e a minha família ali é o meu primeiro campo de trabalho, meu campo missionário, e que nada é do meu controle. Eu tenho que fazer tudo que apenas Deus quer que eu venha fazer, a minha vida fica mais leve. Sim. E eu consigo fazer o quê? Cuidar das coisas que realmente eu preciso cuidar. Verdade. Quando a gente tem uma família, cuidar da minha família primeiro, dali cuidar do meu campo, do meu jardim, né? Para depois eu estar indo para fora cuidar Com certeza. dos outros jardins que tem que ser cuidado, né? Então, e o fato de você já ter essa paz de entender, caramba, poxa, aquele cachê lá, aquele show,
não é para eu fazer. Porque também o cristão ele tem uma outra parada que é o quê? Ah, pô, sou missionário, sou um cristão, sou missionário. Então, pô, a seara aí é grande, tem poucos trabalhadores, vamos trabalhar, vamos embora. Só que não é bem assim. Que ponto é? Exatamente. Porque tem coisa que não compete a mim fazer, porque eu não fui chamado para aquilo ali. Tem outra pessoa que foi chamada para aquilo ali. Sim. Então a gente também tem esse equilíbrio, esse entendimento. Caramba, não, pô, aquele show ali. Ah, tem um monte de pessoas que precisam da luz estar ali, mas não é essa luz que tem que estar lá. Outra luz foi chamada para aquele serviço ali. Então também tem esse entendimento, esse equilíbrio. E tipo assim, você, caramba, ok. É isso aí. É isso, Cara, a paz. É isso aí. Entendeu? Traz uma paz e essa paz, ela é meio que você consegue transmitir essa paz para as pessoas. Legal. Entendeu? Então isso me chamou muita atenção quando a gente conversou. Falei, cara, é diferente a situação. Porque assim, se eu fosse falar a verdade para você, assim, falar a verdade na questão de que banda e que música eu queria tocar, cara, não seria nada disso aí que eu toco hoje. Sabe, tem as bandas que eu sou... Você e 90% dos músicos. Tem as bandas assim que eu sou fã, que eu ouço desde criança, que tipo, pô, Tears for Fears, sabe? Phil Collins. Eu fico ouvindo isso aí em casa. Eu sou o cara que, tipo assim, eu paro pra ouvir uns discos. Eu sou muito de ouvir disco, eu sou viciado em ouvir disco. Eu fico um mês ouvindo aquele mesmo disco. Tipo, The Earth, Wind and Fire, sabe? Então, assim, Michael Jackson. Então, assim, tem a galera que eu gosto, mas, assim, eu paro pra ouvir, cara, ouvir mesmo, absorver aquilo. Então, assim, eu ouço isso desde criança, né? Então, assim, eu ficava, cara, mano, será que um dia eu vou tocar com Djavan? Será que um dia eu vou tocar com Michael Jackson? Será que um dia eu vou tocar com Phil Collins? Tipo, eu era criança, eu imaginava isso, mano. Eu botava um fone e ficava tocando Phil Collins, cara. Tipo assim, criança. E eu falei, cara... E hoje isso influenciou tanto na minha música que eu acho que gerou esse lance da identidade. Né? Porque eu cresci ouvindo muita música boa. Né? Minha avó, meus pais... E, tipo, a minha maior influência que eu tenho de música é o samba. Pode não parecer, mas na casa da minha tia, meu tio tinha um grupo de pagode com os amigos deles. Então, assim, eu dormia na casa deles e, cara, era sagrado. Todo domingo tinha roda de samba. Amém. Todo domingo, bicho. Todo domingo a galera ia pra lá, rolava samba e... Mas é uma escola pra Então, baterista. assim, cara, eu metia a mão em todos os instrumentos que estavam ali. Pandeiro, qualquer um eu botava a mão e nunca teve restrição. Então, isso me influenciou muito. Então, a minha maior influência de música é a música brasileira. O samba primeiro e depois ver as músicas gringas, que são as bandas lá de fora. Sim. E isso, com certeza, e consequentemente também mexeu com a minha musicalidade. Né? Eu acho que, por exemplo, meu filho ele não ouve música ruim, só se ele quiser. Ele só ouve música boa. Só se quiser. Então assim, ele já toca o que ele já ouve. Então é o lance que eu tô falando de não atrapalhar o que já é bom. Isso aí. Então assim, o meu instrumento, bateria, o que meu instrumento faz? É o groove. Eu vou fazer o groove da melhor maneira pro outro músico, o baixista, tocar comigo. Isso aqui dá um corte. Sabe, tipo, irmão, se eu sou o cara que mexe com ritmo, se às vezes eu vou ter que fazer um patum-tum baixinho, eu vou fazer esse patum-tum baixinho consistente pro cara saber que eu tô ali. Presença, tem uma bateria ali. Explicar, tem um músico tocando ali. Então, assim, isso me moldou. O lance de eu ouvir os discos, de eu ficar... Eu sou fissurado em ouvir o que os caras estão tocando ali e falar, cara, esse som, mano, como é que o cara pensou nisso? Então, assim, cara, eu sempre tento ficar descobrindo isso, né? O lance... Não tinha tanto recurso para os caras gravarem. Às vezes o cara ficava lá fora no estúdio batendo palma, um clique pro batera gravar. Mas, cara, tudo acontecendo, cara. Acontece. E assim, hoje a gente tem os recursos e não chega naquele som. Por que será? Eu acho que o recurso tomou conta da pessoa.
Então, tem assim... a receita também hoje, né? Porque sabe? hoje é tão fácil a informação que a gente pega, tipo assim, cara, como é que esse cara fez Exatamente. isso? Exatamente. Aí você descobre, foi assim. E você vai replicando, então Isso você aí. não Isso cria... Acho que tem uma batida, não lembro se é do Michael Jackson, do áudio, que um microfone captou a batida da bateria, a introdução, mas era um microfone que não era pra estar ligado. E aí ficou meio que um eco. E aquilo ali foi usado. E foi pra usado, gravação. porque ficaram, caraca, ficou legal. E isso mudou todo o estilo daquela época, pra aquela bateria. Acho que, não sei se foi Beat It, não sei qual foi. A batida que dava pra ver um eco da bateria que ficou muito legal no áudio, assim. Os caras pegaram, pô, vamos usar isso aqui, Vamos ficou usar. bom. Entendeu? E, cara, a batida mais simples Sim. da bateria possível, mas Mas um simples essencial. complexo. É a música. E simples É. complexo. Isso aí. É um simples que pra você fazer, você tem que... Assim, cara, é uma roupa, né? Vou botar essa roupa aqui e vou fazer o que tem que ser feito aqui, servindo aquilo ali, é o propósito. Eu acho que até a música, cara, assim, eu sirvo na igreja e você às vezes lidar com pessoas que não são músicos profissionais. Uhum. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que botar a mesma roupa que o cara simples está fazendo. Não é porque eu toco muito que eu vou sair atropelando um irmãozinho que toca pouco. Então, o que eu tenho que fazer? Abaixar minha bola. O cara toca simples? Pô, vou tocar simples igual a ele, cara. Sim. Isso é ser É o que o servo. Eliseu faz lá na igreja. Isso é ser servo também. Eliseu e Gustavo. Isso é ser servo também. Às vezes é você chegar com uma galera que não toca muito, você dá um caminho pro cara e falar assim, tipo, eu ouvi esses dias uma história do Miles Davis, que eu acho que o Hancock foi tocar com ele. E no meio do show, o pau quebrando, o Hancock deu uma nota errada. É isso aí mesmo. Aí assim, ele falou, caraca, brother, o que eu fiz? Cara, ele falou que o Miles Davis, ele deu uma nota que fez a nota dele só certo. E ele ficou constrangido, ele falou assim, cara, eu fiquei constrangido com aquilo, o cara podia me derrubar. Mas ele fez a minha nota aparecer e não era aquela nota. Então assim, cara, música, a gente tem que ter humildade. Sim, com certeza. Sabe, não é porque eu estudei um pouquinho a mais que eu posso chegar ali. Não, cara, não é isso. E é o famoso não atrapalhar. É, Às vezes você vai querer botar muita coisa, Deixa eu abrir um não parênteses. atrapalha, Deixa eu cara. abrir o parede. Eu quero saber se você tá anotando. Sabe? Eu quero saber, irmão, porque são muitas lições aqui, entendeu? São muitas lições, eu quero saber se você tá aí anotando. Você Ó, tá anotando. Eu vi o... Não atrapalhe. As definições de não atrapalhe foram atualizadas. o workshop do Prateado falando, e ele tava falando justamente isso, que o músico, ele tem que ajudar outro músico. Sim. Nós não podemos ficar nessa questão de, tipo assim, não, fulano sou eu, cada um no seu lado. Não, a gente tem que se ajudar. Porque é todo mundo junto ali, cara. Com certeza. Então é o fato que o Miles Davis fez com o Hancock. Pô, ele poderia ter caído da gig. Com certeza. Poderia ter passado vergonha ali. Mas, pô, o músico ele tem que ter a questão da humanidade, né? Então, tipo assim, todo mundo pode passar por um erro. Com Na época o Hancock tava até mais novo. E, cara, você imagina tocar com o Miles Davis, velho. Não é qualquer um, não. Pô, mano. Naquela época, os caras eram muito maiores do que os caras assim, da nossa geração. Porque é aquilo que você falou, não tinha muitos recursos. Não tinha. Muitos daqueles caras criaram técnicas, fundaram fundamentos e tal, para que hoje a gente estuda. Exatamente. Imagina você tocando com um maluco desse. Exatamente. E o cara na humildade falando, não, pô, vem cá. Mas se fosse com Ed Mota... Aí o bagulho ia ser mais... Ed Mota... cara. Maria Bethânia também. Não, mas assim, cara, a gente brinca pra jogar. que tem músicos profissionais aqui. Aí a gente fala sobre lições e tal. Mas são lições pra vida mesmo, cara. Com certeza. Que assim, são questões tão simples e tão necessárias. E é que a gente esquece, pô. Que a gente esquece. Tanto nessa questão musical, né? Você é muito bom, mas você tá ali pra fazer a coisa acontecer. Isso aí. Então, assim, quando eu falei, as definições de não atrapalho foram atualizadas, é isso também, cara. Você é muito bom. Sim. Só que às vezes, esse seu muito bom não é pra ser aplicado. Verdade. Uhum. E o propósito é esse. E vida que segue. Né? Quando você falou sobre
essa questão do propósito, né? E tudo mais, como é importante a gente rever, né? Eu tô pensando que você falou sobre pausa e tudo. Como é importante a gente rever o sentido e o propósito que a gente foi chamado mesmo, né? O Gabriel tava falando e eu tava pensando aqui, cara, esse foi até o nosso papo anterior, né? Não tem orientação de como um músico deve se portar na Bíblia. Mas fala sobre o pai. Sim. Fala sobre o filho. Sim. Fala sobre o marido. Fala sobre a esposa. Pô, então, o primeiro é isso. Sim. Não tem profissão, né? Entendeu? O primeiro é isso. E encarar isso como missão, cara, é muito difícil. Muito difícil, como encarar, né? Não, Deus me chamou pra isso. Porque a nossa tendência é sempre priorizar não aquilo que é espiritual, né? Mas é aquilo que faz parte da dinâmica do gospel, sim, né? Dinâmica da igreja. Não atrapalha. E às vezes, Leandro Dias, bota embaixo. E é verdade, né, cara? Porque assim, tudo que a gente tá falando, poxa, Jesus, né, o propósito de Jesus é formar discípulos, né? E qual o melhor ambiente de você formar um discípulo de Jesus se não dentro da tua casa? É verdade. Sabe? Verdade. Que seja ali o seu irmão, o seu filho. Isso aí. E quando a gente perde isso? Verdade. Você pode estar pregando, irmão. Você pode estar lá falando, você pode estar lá ministrando e abençoando diversas pessoas. Mas, cara, e o seu filho dentro de casa? Verdade. Ele sabe quem é Jesus? Verdade. Ele sabe como Jesus se porta. Vamos botar assim, a sua principal missão. A principal missão, entendeu? Que é onde você tá ali, ó. E, cara, você... É muito importante essa fala, porque assim, a gente esquece, irmão. Esquece. A gente esquece que a nossa missão é essa. É olhar pra quem Deus de fato deu pra gente. Não negligenciando, lógico, né? Isso é um fato. Não negligenciando a obra, a missão, né? Mas, cara, se Deus ele te inseriu numa família, a sua primeira missão é com essa família. Sim. Entendeu? Essa é a sua responsabilidade primeira. Tá ok aqui? Eu acho que o termômetro pra você ser o que você é a sua família. É isso. Sim. É isso aí. Sim. Quem é o Gabriel? Pergunta a Fran, irmão. Exatamente. Vê a casa dele. Pergunta a Rafinha. A casa tá em ordem? Isso aí. Como é que tá? Até porque, assim, até nisso, os artistas que pagam bem, que são maiores, né? Eles preferem a boa convivência. Tem uma outra história do Miles que ele chamou um baixista. Eu não sei qual é o baixista, mas aí eles foram para um ensaio para ir para uma turnê. E eles chegaram no ensaio, guardaram os instrumentos, aí o Miles chamou, pô, vamos ali fora comer um negócio e beber. Aí eles estavam lá na parada, bebendo, comendo, aí o baixista, pô, não vai ter um ensaio? Aí ele ficou incomodado, né? Pô, tomou um tempão aqui, nada do ensaio. Aí ele chegou pro Miles e falou, Miles, e o ensaio? Vai rolar, tal? Não vai ter? Aí o Miles, não, saber que você toca bem, a gente já sabe. Agora a gente quer saber da sua convivência com a gente. Porque você vai viajar com a gente vai pra uma turnê, então se você for um cara mala, você não vai viajar. Reto, né? É isso aí, não então, atrapalhe. Assim, mas é verdade. Então, assim, cara, o que eu enxergo hoje, assim, cara, a gente é cristão, a gente tem a Bíblia como o nosso guia. Uhum. E a gente, cara, tem que ter a responsabilidade de saber o porquê que a gente faz e para que a gente está aqui, né? Eu acho que facilita muito, cara, de a gente entender qual o papel do homem, o que ele faz, o homem, a gente tentar entender, e isso vai influenciar em tudo, cara. Eu acho que, assim, falando o lance da família, a família é meio que é o seu, como é que eu vou falar para você, assim, é a sua estufa. É onde você vai ter força, é o teu clima, é o aconchego. Eu acho que, cara, a estrada é uma parada tão perigosa que quando dá ruim pra você, com certeza não é a estrada que vai cuidar de você. Não. Não é a estrada. É a tua família e a tua igreja local, cara. Então, assim, eu vejo a galera botando uma expectativa em algo que não vai fazer nada por ele. Exatamente. Que às vezes está preocupado só em chamar ele para ir lá encher a igreja dele. E a sua vida pessoal, tua família, às vezes o cara nem sabe se você é casado, se você tem filho, se você tem uma igreja local, se você tem um pastor.
Então, assim, a gente tem que estar firme na palavra por conta disso. Não é pra gente não cair. É pra gente ver antes o problema e não fazer. Não é sobre você não cair, eu sabia que ia dar errado, não, cara. Não, ser cristão é você ser tão instruído que você saber onde cara, não vou botar a mão nisso aqui, não. Deus me chamou para fazer isso, cara. Por que eu vou meter a mão nisso? O lance do jardim que eu falei lá atrás, né? Então, para que eu vou botar a mão aqui nessa planta e vou segurar? Eu vou furar minha mão, cara. Eu vou ser envenenado. Então, assim, eu acho que a gente está indo para uns caminhos que não é pra gente ir. Eu acho que tem músico que quer tocar tudo que não é para ele tocar. Sim. Né? Quer fazer tudo que... Cara, eu acho que... Sei lá, eu acho que, assim... A Bíblia vem pra gente e fala que a gente tem que ser sóbrio. Por que tem que ser sóbrio? Tem que ser moderado. Por conta disso, né, cara? É da gente querer fazer o que é pra gente fazer. O que não é pra gente fazer, vai ter um outro irmão aqui do meu lado que vai me ajudar. Brother, não consigo fazer. Você pode fazer pra mim? Claro, irmão. Pô, cara, eu não consigo, mas tem outro brother ali que vai conseguir. Senão não seria útil, meu irmão, pra mim, pô. Pra que eu quero fazer tudo sozinho? Pra que eu sei tudo? Eu falo tudo. Eu sou o cara que tô aqui, tô lá, onipresente, igual Deus. Faço podcast, dou aula, sou não sei o quê. Pra quê? Aí vem aquela palavra, né? O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua própria vida? Então, assim, a Bíblia é meio que isso, né? Pra gente que é músico cristão, não tem outra forma de você enxergar a vida, o que você faz, para que você faz, se não for você viver a Bíblia, a palavra, e a Bíblia vai te guiar no que é certo, né? Sim. Tipo, pô, tem um Provérbios que eu leio muito Provérbios porque é um guia prático, assim, de como você não atrapalhar. É o provérbio, tipo... sabe, é você, cara, é você, tipo assim, você vê a vida, você tem um brother, você é mais velho que eu sou seu amigo, e você chega pra mim e fala, mano, não faz aquilo ali, que aquilo vai dar ruim pra você. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que ser humilde, mano, pra entender e falar assim, cara, como que eu faço com aquilo? Mano, não mexe com aquilo. Vaidade, não entra nesse caminho. Porque você vai se ferrar se você for. Eu acho que precisa mais de pessoas assim, né? Tipo, de alertar a pessoa e você também ser humilde de querer ouvir aquele conselho. Sim. Eu acho que a gente quer muito andar com as nossas próprias pernas e perdeu esse lance. Pô, cara, eu vou falar de mim. Eu tenho meus amigos que, cara, me ajudam muito, cara. Que eu sento pra ouvir eles. E eles falam, mano, você tá errando nisso, você tem que fazer isso. Cara, isso é bom, cara. Isso não é você se tornar vulnerável, outra pessoa falar na tua vida que você precisa melhorar, isso não é ruim. Esse é amigo mesmo. Sabe? De você ser... Hoje as pessoas querem ser autossuficiente. Eu sei tudo, né? Eu criei um método. Cara, você não criou, mano. Já tem alguém falando disso há muito tempo. Você só pegou e gravou e reproduziu algo que já está sendo feito. Então, eu acho que a gente tem que ser humilde e reconhecer que a gente é espiritual, cristão? Mas Jesus foi o quê? 100% homem, 100% Deus. O lado de Deus espiritual não deixou o lado humano de Jesus, né? Então a gente tem que entender que a gente faz, que a gente toca para Deus, mas a gente é humano. O que um ser humano faz? Ajuda, aconselha, não atrapalha o outro. Se você vê um amigo que está precisando de uma ajuda ali naquela questão, como fizeram comigo, viram que eu tocava bem e falaram, mano, faz isso aqui, que isso vai te ajudar ali. Né? Então, assim, eu sou um cara muito abençoado que eu tive esses amigos que puderam me ajudar e que me discipulam até hoje, que falam na minha vida, e eu acho que todo mundo deveria ter pessoas mais experientes para ajudar. Que isso não é uma vergonha, você ter pessoas que vão apontar o dedo e falar que você está errado. Isso não é feio, isso é bom. Sim. Né? Então, assim, é mais sobre você querer ser uma pessoa madura, né? De você querer servir o propósito do que você querer ser autossuficiente. De querer ter um nome lá e falar, não, eu que fiz. Não, é todo mundo, cara. Senão Deus não fazia todo mundo, fazia uma pessoa só e, né, e ficava batendo cabeça e já resolvia. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre desacelerar e querer saber o propósito em si geral, para que é, o porquê que é. E saber que a gente tem um amigo também que vai fazer, que vai ajudar, que vai contribuir.
E é isso, a música, a vida se resume a isso. Cada um vai fazer um pouquinho. Sim. Falando sobre propósito, Leandro, fala um pouco, pensando hoje, né? Fala um pouco aí pra gente, cara, como é que a questão do café, você abriu a sua casa pra receber a galera, como é que surgiu essa ideia, né? Cara, Quais foram os primeiros passos? Tá sendo um desafio ainda, porque nada tá pronto, né? A gente tá sempre aprendendo, tá sempre mexendo. E nasceu num momento de pandemia, né? A empresa, um momento que eu tava vivendo de crise, porque não tinha trabalho pra ninguém. E a gente que é homem precisa sustentar a família, né, cara? Então, assim, a gente começou atendendo as pessoas do nosso condomínio mesmo, do nosso apartamento ali. E a gente foi servindo a galera ali mesmo, nossos vizinhos, fazendo para as pessoas próximas, até tomar uma proporção da gente poder ir para uma casa. Quais produtos assim, vocês vendiam? Então a gente começou vendendo uma salada de frutas, vendendo uma empada, vendendo um bolo, tudo bem simples, tudo bem assim, bem como se a gente estivesse fazendo para nós mesmos, né? Eu gosto muito de comida, eu e minha esposa a gente gosta muito de comida, então assim, eu pensei em não fazer pela grana, mas levar um pouco do que a gente comia para outras pessoas, e dali veio acontecendo outras coisas. E a gente começou dentro do nosso apartamento, e depois que veio a oportunidade de a gente estar se mudando para uma casa que fica próxima onde a gente morava, e dali a gente abriu o nosso café, né, que fica na rua Santa Fé, 17, no Arsenal. E começou como Cozinha 403 por conta do nosso endereço, da nossa cozinha do apartamento, e hoje se chama Café Santa Fé, por conta da rua e por conta da casa e do endereço local, né? E a gente está feliz porque, assim, vou falar para você que é desafiador, né? A gente não abriu uma cafeteria, não é nada aquele glamour todo, não. A gente abriu a nossa casa para receber os amigos, e uma coisa que eu gosto muito, que é jardinagem, que é roupa. Então eu tentei juntar tudo aquilo ali, as coisas que eu gosto, né? Tentei juntar café, doce, né? Que eu gosto, confeitaria, moda vintage e jardinagem. São as coisas que eu gosto, eu tentei juntar como se fosse pra mim, né? Então eu falo pra minha esposa que se ninguém for lá, eu vou estar lá. Eu mesmo vou ser meu cliente. Eu mesmo vou ser meu cliente. Porque isso aí não vai tirar a minha vontade de trabalhar. Sim, né? Porque se eu fizer algo esperando alguém, eu vou ficar frustrado. Vai. Porque às vezes eu abro a loja lá e a gente não vende nada. Sempre tem, é isso aí. Então, assim, se eu for satisfeito, então, assim, se ninguém for lá beber o café, eu vou beber o café. E se ninguém for lá comprar uma roupa, eu vou usar aquela roupa depois. Porque as roupas já são vintage, são velhas. Então, assim, não tem problema com nada. E o doce, se eu não vender, eu vou comer. Então, olha o modelo de negócio, cara, muito bom. Então, cara, assim, e a casa que eu alugo para morar é a casa que eu trabalho. Então, assim, é uma utilidade que já tem utilidade. Eu não fiz nada pensando, né, com aquele lance, não, vamos abrir uma empresa para fórmula de lançamento, vou patrocinar, cara, nada disso. Eu fiz apenas o que Deus falou para eu fazer, eu obedeci uma voz. E a gente está aprendendo ainda, não vou falar que a gente chegou, a gente está aprendendo, a gente está em construção, a gente está pedindo ajuda de outras pessoas para ajudar como fazer, como que faz, a gente, né, é pequeno aí, né, pô, meu filho tem ali 8 meses, a empresa é tipo um filho, né, você está sempre aprendendo, você está sempre cuidando, e a gente está servindo a galera de lá onde a gente mora, e esse é o propósito. Rua cara. Santa Fé, 17. Isso. Arsenal. Você aí, ó, Arsenal, São Gonçalo. Só colar lá. Mora ali perto. Só brotar Itaboraí, Niterói. É do lado do Laboratório Bebral. Botafogo, Flamengo. Sei onde é. Pode vir também, pô. Então, Eu moro ali perto. então, Só vem. Aí, ó. Uma Dá uma benção. passadinha lá. e é isso, cara. Faz um ao vivo. Rapaz, assim, O Instagram. Marcou episódio, marcar um episódio lá, vai ser maneiro. O Instagram. Cozinha 403, tá aí, o nome. Aí, ó. Mas é o Café Santa Fé, o nome do café lá. E a gente está em processo de mudança, né? Então, assim, a gente veio de um lugar e foi para outro. Então, assim, não tem como a gente falar que tá definido algo. Sim. Tá mexendo, tá... É porque, assim, cara, quando é uma coisa que Deus faz, não tem como você definir algo, porque você não fez nada. Deus tá fazendo, então você só tenta não atrapalhar. Cara, eu vou usar muito isso. Cara, assim, Nossa. eu não sei você, irmão, mas eu vou ter que rever esse podcast, né? Com certeza ele fica gravado, né? Então aproveita que você tá ouvindo a gente, ó, curte,
compartilha esse podcast e vai ter que rever, irmão, porque muitas lições, eu não tomei nota de nada, entendeu? Você faz o seguinte, você pega o link, você manda pra pessoa e põe assim embaixo, não atrapalhe. Não atrapalhe, mas o que é isso? Entendeu? Muitas lições. E assim, verdade, irmão, eu te falo assim, muitas lições, particularmente falando sobre contentamento, sobre gratidão, sobre ouvir a voz de Deus, né? Eu vi uma postagem, acho que foi do C.S. Lewis Brasil, falando que Deus odeia correria. Acho que eu também vi também. E a gente pensa que é ao contrário, né? Cara, e a gente... Tô atrapalhando muito. A diferença entre você ser atarefado e frutífero, né? Sim. Então... Mas, cara, parar, né, pra você falar, cara, eu não sei o que Deus vai fazer. Sabe, eu não sei como é que Deus quer. Parece mais, cara, a vida do cristão é essa, irmão. Parece ser uma parada tão desconexa do que a gente vive hoje, porque não, a gente tem que planejar e a gente tem que fazer. O Jackson pregou sobre isso esses dias. Menos planejamento e mais oração. Não é que você não vá planejar. É porque, cara, tem coisas que não estão na sua mão. Exatamente. A gente questiona resultado, mas qual é o resultado? Qual é o resultado que vai ser um resultado bom? Pode ser aquilo que você quer, mas aí, por via de regra, né? Se você olhar na Bíblia aí, por via de regra, o que a gente quer não é um caminho muito bom. Então, assim, irmão, de verdade, muitas lições aí. Poxa, cara. A gente foi muito abençoado pela sua vida. Tem sido abençoado, mas não tô brincando, eu tô brincando, mas não tô, né? Rever isso aí, irmão, e tomar nota de muita coisa, pô. Tomar nota de muita coisa, rever algumas coisas, né? Os irmãos aí que estão ouvindo a gente gente vive um tempo de correria. Sim. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo muito atarefado. E aí fica o questionamento se é isso que Deus ele quer mesmo, né? Cara, mais uma vez voltando assim da minha história, assim, por exemplo, eu gosto muito de praticar exercício, mas não gosto de academia, né? Então eu gosto de correr, gosto de exercício ao ar puro. E assim, eu tiro um dia da semana, né, por conta de família, tempo, né? Um dia da semana eu tiro para passar tempo numa caminhada que eu faço perto da minha casa, que é uma reserva. E assim, cara, eu sempre tiro o parâmetro espiritual do mundo pela natureza. Aí você olha aquele versículo que fala, observe os lírios do campo. Então assim... E vem essa palavra e eu vou na natureza e vejo que tudo permanece perfeito, cara. Não muda. Deus está cuidando. Aonde eu vou caminhar ali, todos os dias eu passo e fico olhando e falo, cara, aquela árvore tá mais legal hoje. E ela tá parada ali, mano. Tá fazendo nada, pô. Sabe, mano? Cara, isso não é pra eu ficar só em teoria na Bíblia. Aquilo é pra eu viver, mano. Então, assim, é da gente mesmo falar assim, eu quero viver isso. Eu quero ver minha família, tipo, meus filhos, minha esposa, amando a Cristo. Eu quero que um dia eu esteja com a cabeça branca, tocando e com aquele mesmo amor. É isso que vai preservar a gente, cara. Porque eu acho que se a gente correr, vai chegar uma hora que você vai estar cansado. E o que você vai fazer cansado? Você vai chutar o balde. Você se esgotou, né? Então, assim, eu acho que se você fizer na calmaria, com pressas, fazendo as coisas que você tem que fazer e Deus fazendo o que Ele vai fazer, né? Eu acho que você não perde aquele amor, né? Eu acho que você vai estar sempre com vigor em dia. Você vai olhar e vai falar assim, obrigado. Eu fiz hoje um pouquinho, amanhã eu faço amanhã outro pouquinho. E acho que a vida se resume a isso, cara. E, assim, nesse que você está falando, eu vi muito na cabeça o propósito da nossa criação. Né? A gente olha, por exemplo, muito para os passarinhos. Os pássaros. Ninguém dá comida para eles. Eles vão lá, todo dia é praticamente o mesmo ritual que eles fazem. Eles cantam, eles voam, eles pegam árvores, no caso palha para fazer o ninho deles, galinhos e tal. Eles vão lá, acham comida. Todo
dia é o mesmo ciclo praticamente. Porque foi para isso que Deus criou eles. Exatamente. Para fazer aquilo ali. É. Você não vê nenhum passarinho puxando uma carroça, latindo. Você não vê nenhum passarinho não colocando ovo, por exemplo. Quando ele vai fazer alguma coisa errada, quando apanha um morcego, ele acorda de cabeça. Exatamente. Você não vê nada disso, cara. É porque vai fazer o que não é pra fazer. Exatamente. Aí o que acontece? A gente não. A gente faz o que não é pra fazer. Aí gera o quê? Fardo e cansaço na gente. Exatamente. A gente se desgasta, a gente se arrebenta à toa. Assim, não vou falar pra você, não é um lance de culpa, não. Eu acho que nós humanos, né, Deus criou a gente tem isso dentro de nós. Só que tem um lado que você tem que deixar amortizado e tem um lado que você tem que deixar ele florescer. Sim, isso aí. E o que tem que florescer? É o ser espiritual, cara. Não é o ego, não é a nossa vontade, não é o querer fazer porque eu sei muito. Não é isso, né? É a gente saber, tipo assim, o nosso propósito em Deus, a gente entender, tipo, a gente tem um pai que cuida de nós e a gente saber o que o pai quer pra gente. O pai é bom. Isso aí. E o que a gente tem que fazer, né? Tipo, o lance do provérbio que eu esqueci de falar. É assim, prepare-se pro pior, né? Não, faça o seu melhor, prepare-se pro pior, que Deus vai te dar vitória. Então, assim, é uma chave, cara. Não tem como você alcançar uma coisa se você não está preparado. É igual você pegar um carro e dar para uma criança, cara. Não faz sentido, é fora de sentido. Então, assim, quando você entende o propósito que Deus te criou, facilita o que você vai fazer, o que você vai servir. E você busca aquilo, o propósito que Deus tem para você. Eu acho que esse é o caminho, né? De você não ficar brigando com você mesmo, de você não querer coisa que não é para você querer por conta do propósito de Deus. Isso aí. Por que Deus daria uma Ferrari para você sabendo que você vai se matar? Ele não vai fazer isso, cara. Sabe? Então, assim, é mais da gente poder entender o que está nas escrituras mesmo e viver o que está ali pra gente viver. A gente é filho de Deus, então vamos viver como filho de Deus, cara. Filho não grita com o pai. Como diz uma música aí, um Deus que quer ser pai, mas filhos que querem ser generais. Vocês conhecem essa música? E governaram. Entendeu? Isso aí, exatamente. Ai, gente, muita glória, né? Então é isso, né, gente? Bom, Rua Santa Fé, número 17. O Instagram tá a cozinha, cara, uns trabalhos maneiros, hein? Meu celular tá ali, daqui a pouco eu vou pegar pra seguir. caraca. Tá aí. Bacana, mano, bacana. Não, vou lá, só manda mensagem no Instagram, Leandro Dias. Leandro Dias, Quando cozinha não estiver 403. tocando, eu tô lá. É isso aí, tá certo. Então é isso, irmãos. É isso. Então, irmãos, a gente agradece Que agradeço. a Deus, primeiramente, por ter falado com a gente aqui hoje, sem dúvida alguma. A gente queria convidar os nossos telespectadores para seguir lá o Casa 403, não, Cozinha 403, né? Parente de Casa Fé. Vai estar o link tanto do perfil do Leandro, Sim. como da Casa Fé, vai estar aqui vai estar na nossa descrição também. Não esqueça de seguir a gente, Cordas Humanas, @Cordas Humanas, né? Nós estamos nos preparando para ir à Itália. Para você conhecer um pouco sobre o projeto Mobilize Itália, você pode entrar no nosso site www.cordashumanas.com.br para conhecer. Tem um vídeo lá fixado no nosso Instagram, o que é mobilização missionária. Se você não sabe o que é mobilização missionária, só procurar a gente lá, tá bom? E conhecer um pouco daquilo que Deus ele tem feito nesse mundão aí, na Itália, lá no Arsenal, né? E graças a Deus, porque Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom. Então é isso, Leandro. Muito obrigado, Eu irmão. que agradeço, cara. Deus abençoe. Bom demais. Eu acho que o Vicente vai falar agora. Vamos falar, Vicente. Vamos, é isso. É isso, né, gente? Isso aí. A gente agradece a Deus. Muito obrigado você que esteve com a gente até agora. E Deus abençoe. Valeu, um abraço. Valeu, Tchau, tchau. valeu. Valeu.